Fala aí, galera, Alviverde, já chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, porque aqui a resenha é de palmeirenses, isso mesmo. Hoje o papo é sobre o próximo confronto decisivo, Palmeiras e Bolívar. Vamos trazer tudo que você precisa saber sobre a escalação, sobre as polêmicas no time e as novas contratações e renovações também. Vamos trazer todo o apanhado, né, com análise da ESPN Brasil, da Sport TV, Band Esporte e também a visão afiada do canal Massini e também do canal do Veloso, deixando aí os créditos para eles. Gente, aquele espaço especial para deixar os palmeirenses daquele jeito. E também estamos trazendo a análise do Deixa o Palmeirense Falar, que é um fiel torcedor do Palmeiras. E agora fica comigo até o final para sabermos de tudo o que vai acontecer nesse jogaço do Palmeiras contra o Bolívar. De La Paz, o Palmeiras conseguiu vencer o jogo e agora o Abel deve poupar alguns jogadores. O Pedro Rocha traz informações pra gente. Olá, um abraço para o amigo ligado no Sport TV. O Palmeiras enfrenta nesta quinta o Bolívar diante do seu torcedor pela Copa Libertadores da América. Numa situação muito tranquila, o time de Abel Ferreira já está classificado para as oitavas de final, em primeiro lugar do grupo. E a tendência é que, por isso, o Abel Ferreira mexa em muitas posições no time que entra em campo nesse jogo da Copa Libertadores da América. O Abel já vem fazendo isso nas últimas rodadas, pensando na Copa do Mundo de Clubes. A ideia é que o Palmeiras esteja no seu máximo de potencial físico na estreia da Copa do Mundo, então por isso o Abel vem mexendo no grupo. Agora, pela situação tranquila na Libertadores da América, o treinador deve escalar jogadores que não vêm tendo muitas oportunidades no time titular por conta das lesões, casos de Murilo, Rafael Veiga, Marcos Rocha, Maurício. Então é possível que a gente veja muitos desses jogadores que foram importantes num momento recente do Palmeiras, mas que perderam a vaga no time titular por conta das lesões. A tendência é que esses caras ganhem oportunidade no time titular nessa partida da Libertadores da América. Isso porque o Palmeiras tem, no final de semana, um jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. Vai até Bragança Paulista jogar contra o Bragantino, jogo que vai na liderança do campeonato. O Bragantino está ali no G4. O Palmeiras, inclusive, tem uma sequência difícil no Campeonato Brasileiro. Encara os 3 times que fazem companhia a ele no G4. Bragantino, Flamengo e Cruzeiro. A primeira dessa disputa será contra o Bragantino no domingo, lá em Bragança Paulista. E o Abel Ferreira vai mesclar o time na Libertadores, porque tem uma situação tranquila, já classificado para as oitavas de final. Então esse jogo contra o Bolívar vai servir para alguns jogadores ganharem oportunidade no time titular. Valeu, Pedro. Obrigado pelas informações. Palmeiras é o único 100% da Libertadores, 4 jogos, 4 vitórias. Deixa eu colocar o campinho aqui com a provável escalação do Verdão para este jogo diante do time boliviano. A escalação deve ter, o Everton no gol, vê que é cheio de dúvidas, né? Porque, como o Pedro explicou, o Abel deve poupar alguns jogadores. Giael, Marcos Rocha na lateral direita, Gustavo Gomes ou Murilo na dupla de zaga com Bruno Fux. E aí tem Marcos Rocha e Murilo voltando de lesão também para pegar um ritmo Talvez importante. dê minutos, né, Alex? Para voltando ao ritmo normal. Vanderlan na lateral esquerda no lugar do Piquerez. Meio campo com Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Estevão, Felipe Anderson do lado direito ou Rafael Veiga, Paulinho ou Facundo Torres e o Vitor Roque. Vejam que é um mistinho, mas muito quente. Esse é misto com hambúrguer, né? Esse é um presunto e queijo. Não, esse aí é aquele com tem uma 3 fatias de presunto. Tem uma maionese caseira ainda, né? Maionese caseira, que é um time fortíssimo. O elenco tem muitas opções aí para fazer um time forte com qualquer jogador que entrar, né? Assim, é hora de colher o fruto da largada boa na Libertadores, dos campanha 100% até agora, que permite ao Palmeiras. Não é descartar o jogo, o Palmeiras o Palmeiras ganhar o jogo. Esse time aí? Pois é o Palmeiras ganhar o jogo e administrar os seus jogadores, porque o calendário exige que você administre. Então, e o Palmeiras tem todas as condições de encerrar 100% a primeira fase. E garantir o Allianz até o fim. E isso está na veia deles ali, certeza. Essas 2 últimas rodadas é o que eles querem, né? Terminar não tenho dúvida. Não só por terminar na frente, mas, cara, é história, é vitória. Isso só vai aumentando tudo. Fora que o palmeirense está tão acostumado com a Libertadores, o Abel, o Palmeiras.
eles sabem qual é a importância de se decidir em casa, né? Então, não acho que o Abel vá abrir mão disso em nenhum momento, a fazer o máximo possível, claro, sem estourar os seus jogadores, para que o Palmeiras consiga 2 vitórias. São dois jogos no Allianz Parque, também ajuda, não tem viagem, deslocamento, para que possa fazer uma pontuação de 100% nesses 2 jogos, né? Vamos também entra em campo pela Copa Libertadores amanhã e o Abel Ferreira deve promover algumas mudanças no time que venceu o Choque Rei no último domingo. Classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores, liderança do Brasileirão e um Verdão em alta a um mês da Copa do Mundo de Clubes. E é nesse embalo que o Palmeiras fez seu último treino aqui na Academia de Futebol, antes da partida contra o Bolívar pela Libertadores, que acontece no Allianz Parque nesta quinta-feira. E o Palmeiras deve ter alterações. Abel Ferreira pode promover mudanças para essa partida em relação ao jogo contra o São Paulo no Choque Rei pelo Brasileirão. Uma delas é a presença de Vitor Roque entre os titulares. Ele que no último jogo, no Choque Rei, na vitória por 1-0, fez o gol do triunfo, saiu do banco e foi o herói do jogo. Outra novidade pode ser também Felipe Anderson. Ele que entrou no segundo tempo, no Choque Rei, pode estar entre os 11 iniciais na partida contra o Bolívar. Lembrando que o Verdão ainda briga pela liderança geral da competição continental e quer assegurar essa primeira posição para garantir o direito de disputar os jogos de volta do mata-mata em casa. Sempre bom decidir em casa. Vamos com a provável do Palmeiras de Abel Ferreira. O Everton no gol, Giai ou Marcos Rocha, Gustavo Gomes ou Murilo, Bruno Fux e o Vanderlan na esquerda. Meio campo, Emi Martínez, Lucas Evangelista e Estevão. E lá no ataque, muitas opções, Léo. Felipe Anderson, Maurício ou Veiga, Facundo Torres ou Paulinho e Vitor Roque. Chuto que já que ele jogou com o Paulinho no último jogo, Facundo Torres já descansou, já um jogo tá bom para ele, já vai voltar ao time titular. Foi o primeiro, foi uma oportunidade de ver o Paulinho como titular. Exato. Também diante do São Paulo, Gostou? né? Gostei. Achei que ele fez um bom jogo, nada espetacular, mas eu acho que foi um bom jogo com o Paulinho começando, né? Vinha entrando do banco. É difícil cravar a escalação do Abel, até porque ele mexe bastante na sua escalação e depende muito da parte física, uma informação que a gente não tem muito acesso. Como está cada jogador, qual jogador tem que ficar de fora, qual pode entrar, o Abel leva isso muito em consideração e a gente aqui de fora não tem como julgar. Mas é o Palmeiras muito consistente, com o elenco mais forte da era Abel Ferreira. É até um ponto que a gente discutiu aqui fora do ar. É difícil manejar esses caras todos também, por mais compromissos que o Palmeiras tem ao longo de 2025. Uma hora o Abel vai escolher os preferidos, aqueles que serão os titulares e que estarão em campo, por exemplo, na Copa do Mundo de Clubes. E aí os outros vão ficar um pouco escanteados ou de cara feia por ficar no banco de reservas. Mas é a tarefa do treinador. Imagino que deva estar sendo bem desafiador para essa comissão técnica, porque durante boa parte das últimas temporadas o jogador A olhava para o B, que é a reserva, e nesse caso o B sabia que era pior tecnicamente do que o A. Agora existe uma competição muito grande de atletas que estão praticamente no mesmo nível. Ninguém quer ficar de fora. O Abel é um grande estrategista. Eu não duvido que ele reveze ou altere alguns jogadores, até na Copa do Mundo de Clubes, dependendo do time que ele vai enfrentar. Acho que isso a gente só vai saber, eu sou o titular quando o Palmeiras chegar a finais. Não, alterações pontuais eu acho que ele deve fazer. Sim. Mas ele vai manter o esqueleto todo do time. Então acho difícil que ele fique trocando Emi Martínez e Aníbal a cada jogo. Exato. Ele vai escolher quem é o titular. E hoje o Emi Martínez. Hoje para mim o Emi Martínez é o titular. Richard Rios ou Evangelista, ele vai escolher um. E para mim o Richard Rios é o titular hoje. Do meio para frente acho que existe uma competição maior e o cardápio é vasto ali, também quanto a características. Veremos quais as escolhas que ele vai fazer. O Paulinho, para mim, é muito mais jogador do que o Facundo Torres, mas o Facundo tem jogado com mais frequência. Qual vai ser o escolhido pelo Abel? Estevão de 10 ou Estevão aberto do lado do campo? São variações táticas que ele pode ter, enfim. Mas eu acho que a espinha dorsal, e principalmente do meio para trás, o Abel vai escolher alguns jogadores e dificilmente ele vai trocar. Claro, Piquerez, por exemplo, é titular da lateral esquerda. Não dá pra gente colocar o Vanderlan entre os 11 iniciais. O Giai tá brigando lá na direita. Antes não era nem lembrado, agora é titular. Pois é. E aí volta o Marcos Rocha, o Mike também estará melhor fisicamente, vai ser o Giai o titular. Miolo de defesa, Gomes, titular. Mikael deve voltar a treinar e deve estar 100% para o Mundial.
Murilo ou Mikael? Mas acho que essas serão escolhas que o Abel vai fazer e acho que pelo menos os 4 da linha defensiva, mas os 2 volantes, a gente deve ver pouca alteração, aí mais do meio para frente. E o que um bom elenco, um bom time faz com seus jogadores, né? O Bruno Fux estava meio escanteado no Atlético Mineiro, não vinha de sequências boas, não era nem titular. Chega no Palmeiras um pouco com desconfiança, ganha a sequência de jogos e hoje ninguém se discute. Obviamente pode ter seus titulares ali ou ele ser um reserva, mas hoje já não é mais um problema. Não, ele não é um problema no Palmeiras. Acho que ele foi um problema no Atlético Mineiro. Quando chegou, acho que o Palmeiras sabia as qualidades do Bruno Fux. Para mim, a principal qualidade está no passe, mas não é um zagueiro de grande enfrentamento individual. O 1 para 1 dele, para mim, ainda ele precisa melhorar bastante. Mas ele é, digamos, a 4ª opção na defesa do Palmeiras, que tem 2 bons meninos também, se o Bruno Fux der uma oscilada, caso do Naves, caso do Benedetti. Então são 2 jogadores que o Abel conta para o seu elenco. O elenco é farto, é muito rico para essa temporada e pode fazer total diferença para o Palmeiras em comparação com seus principais rivais. Palmeiras e Bolívar amanhã falando um pouquinho do jogo. Tranquilo para o Palmeiras vencer em casa mais uma e assegurar a melhor campanha. Com certeza? Libertadores tranquilo nunca é, mas se trata do Palmeiras, um time que conhece muito bem a competição e que é muito superior ao seu adversário. Já conseguiu um ótimo resultado jogando na casa do seu adversário de amanhã, com uma altitude contra, digamos, com um 12º jogador em campo, que é a altitude. Agora será mandante, sem viagem nesse meio do caminho. O Palmeiras é muito favorito para o duelo de amanhã. Não vai ser muito favorito também o Internacional, que encara o... E dando sequência à Libertadores, o Palmeiras vai enfrentar o Bolívar nesta quinta-feira, dia 15, em casa, no Allianz Parque, às 19 horas, tá? O Palmeiras está buscando aí ser o melhor campanha da fase de grupos, mais uma vez, nos últimos 7 anos já foi 5 vezes a melhor campanha. Vamos ter mais uma, espero que seja a melhor campanha e continue tendo a melhor campanha, né? Porque não adianta ter a melhor campanha agora e depois perde. Já aconteceu isso no Palmeiras, né? Mas a gente espera que não, que este ano seja diferente, tá? O Palmeiras está com um elenco muito forte, muito diferente, está muito confiante, a torcida está muito animada e o Palmeiras vai para manter 100% de aproveitamento na Libertadores contra o Bolívar em casa no Allianz Parque. Um provável escalação do Palmeiras é o Everton, Giai, Gomes, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Vanderlan, Emiliano Martinez, Lucas Evangelista e Alan, tá? Alan, Paulinho, Estevão e Vitor Roque. Olha o Alan ganhando espaço no time, hein? O moleque veio da base, ninguém falava nesse cara, ninguém falava. Aí veio da base, começou a entrar num jogo, botava fogo no jogo e agora ganhou posição de titular. Lembrando que contra o último jogo contra o São Paulo ele foi titular, hein? Então o Palmeiras vem com tudo aí para tentar ficar 100% na Libertadores. E a arbitragem é do Maximiliano Ramírez, da Argentina. E aí os auxiliares, 2 argentinos, o José Savorani e Juan Mamani. Mamani é foda, né? Mamani. E VAR é o Germán Delfino. Juan Marmani. Mamani, não é Marmani, Mamani. Que coisa besta, velho. Vamos lá, né? A cabeça da gente também é foda, velho. Vamos, Palmeiras está tendo aí uma tentativa do Palmeiras em renovar o contrato do Abel até o fim de 2027, que é quando acaba aí o mandato da Leila, e pelo jeito ela não vai poder se reeleger de novo, né? Porque tem uma regra lá, acho que é só 2 mandatos que ela pode ficar. O fato é que está tendo uma resistência aí, parece que o Abel não quer muito, ele quer esperar o Mundial e fechar depois este contrato depois do Mundial, o que já é uma boa notícia, né? Se ele está querendo negociar depois do Mundial, quer dizer que ele tem intenção de ficar mais tempo no Palmeiras, né? Até porque, vamos ver, né? De repente, se ele for bem no Mundial, o Palmeiras chega uma fase mais avançada do Mundial, a visibilidade em cima dele vai ser gigantesca, principalmente lá na Europa, né? De repente ele tem essa intenção de ir embora, de treinar um outro time europeu, ganhar bem. Né? Ele teve a oportunidade no começo do ano aí, quando ele estava indo para o Sporting lá de Portugal, né? Estava negociando até salário menor do que ele ganha no Palmeiras. E a Leila barrou, a Leila foi lá, e aquilo que eu sempre falei, começou a aparecer jogador no Palmeiras por depois dessa brincadeira aí, de estar acertando com um salário menor no Sport de Portugal. A Leila Pereira se acendeu, se ligou e começou a dar jogador para ele. Então agora jogador ele tem, time ele tem. De repente, se ele for bem no Mundial, aí eu até entendo que vai ter um assédio muito grande de times europeus grandes lá, talvez, né? Só que, cara, tem que pensar o seguinte, cara. Se ele fechar antes do Mundial, o clima pro Mundial vai estar muito bom.
Entendeu? O clima no Palmeiras vai estar melhor. Ele com o contrato renovado, vai dar mais confiança até pro elenco. De repente ele pode chegar até mais longe com o contrato renovado, com essa segurança que vai ter no clube, nos torcedores. Ele chega até mais longe. E aí lá, meu amigo, se um time quiser levar ele, vai levar de qualquer jeito. Ah, vai pagar a multa que tiver lá e vai levar. Não vai impedir. Eu acho que vai ser até melhor para ele, né? Tendo essa visão, né? Ou às vezes, de repente, ele não quer ir embora mais, né? Tomara que não. Eu tô torcendo pro Abel fique, velho. Fica até 27, 28, 29, 30, o resto da vida. É isso que eu quero. E os rivais não querem, mas vamos ver, né? Então tá isso, né? Tá essa conversação aí. O empresário dele tá no Brasil. O empresário dele vem para cuidar dele e também do Leonardo Jardim, que é o mesmo empresário. Leonardo Jardim, que é o técnico do Cruzeiro, bom técnico também, hein? Então, cara, vamos aguardar, né? Eu acho que a Leila tem um poder de convencimento muito bom. Vai lá, Leila, confio em você. De fato, informação, e o que eu apurei de novo é nesse processo do Abel Ferreira, que o contrato dele, você sabe, vence agora em dezembro de 2025. Anote aí, fonte segura de informação a respeito da renovação do Abel Ferreira com o Palmeiras é o Nosso Palestra e o Globoesporte.com. O Nosso Palestra está noticiando já há algum tempo, o mérito é todo deles, do Léo, de todo o time, do João Gabriel, é um timaço, do Lara, gosto muito deles, vocês sabem disso, já falei aqui várias vezes, que a última informação deles, que o Hugo Cajuda viria ao Brasil, e é verdade, ele está chegando nesta quinta-feira, deve ir ao Allianz Parque, a gente vai estar chegando hoje ou amanhã, vai ao Allianz Parque acompanhar o jogo. Essa ideia, processo de renovação, ele não é feito de um dia para o outro, né? O Palmeiras já sabe o que pode pagar, o que vai oferecer, o Abel já conhece. O que está aí travando o anúncio disso? O Abel Ferreira, ele quer esperar a definição do Mundial de Clubes, né? E a gente tem que entender a posição dele. Claro que se o Palmeiras fizer uma campanha maravilhosa, uma campanha histórica, o passe dele fica mais caro. Isso é óbvio, é claro, né? Dentro de uma negociação, quando você mostra resultado, você tende a ser mais valorizado. Bom, as conversas estão acontecendo já faz tempo. O Gustavo Soler também trouxe informação aqui no canal, no Palmeiras 1234. Faz tempo que ele está falando sobre isso. Mas o que tem de novo, né, na questão? Primeiro, essa decisão do Palmeiras querer, a Leila quer que ele fique até 27. O Abel sinaliza com uma ideia de, poxa, vou ficar até 26, como um possível gatilho de renovação para 27. E tem uma coisa, cara, que tem um dos auxiliares do Abel que não gostaria de ficar mais um ano no Brasil. Por quê? Porque a família dele está lá em Portugal e ele está perdendo o desenvolvimento da família, está com uma dificuldade, gostaria de voltar a conviver com os familiares, porque a família dele não veio ao Brasil. A família do João Martins veio, do Abel também, enfim. Eu não vou citar o nome dele, porque eu não quero colocar o foco em cima dele, porque o torcedor fica às vezes bravo, né? Começa a falar e tal. Então eu não vou citar o nome dele, mas vocês sabem quem é, e é um direito que o profissional tem. Então, esse é um ajuste importante, por quê? Porque a comissão do Abel, eles estão juntos desde o início, né, praticamente. Ela foi formada ali, o livro dele fala sobre isso, ele já falou sobre isso, sobre a formação da comissão técnica dele. Então, talvez seja mais complicado para o time, comissão do Abel, achar um substituto, alguém que tenha o mesmo perfil, que tope fazer um trabalho de 2 anos, que tope talvez largar as suas atribuições em outro país para vir ao Brasil, né? O Palmeiras tem o Cebola, né, o Andrei Lopes, que está lá, faz parte da comissão técnica fixa do Palmeiras, certo? E ele poderia talvez ser aproveitado. Enfim, isso está sendo ainda conversado, discutido, não está sendo ajustado. Então, o que tem de novo nessa negociação, além de tudo que o Nosso Palestra já divulgou, o Globoesporte.com e também o Soler,
essa possível trava, né, de renovação automática para 27. Como eu já disse, vou repetir, a Leila quer terminar o mandato dela com o Abel Ferreira no comando do Palmeiras. A decisão, o Palmeiras quer que ele não gostaria que ele assinasse antes de ir para o Mundial, e o Abel quer esperar o Mundial para resolver, para assinar. Bom, quais as garantias que o Palmeiras tem que se ele assinar, ele vai ficar... Vamos gritar. Quando nós vamos gritar? Vamos ouvir o Bruno Fux, vai falar o quê? A situação aqui está horrível e tal. Bruno Fux falando, tá, realmente o clima está péssimo. Que não é parente do Argel Fux, sabia? Não é. Vamos ouvir o Bruno Fux. Sim, estou muito feliz, né, de estar aqui. Tem sido prazeroso demais. Fui muito bem recebido, como eu falei. A gente chega na cautela, com cuidado, vendo onde está chegando, mas foi muito bem recebido. Já me sinto em casa, me sinto à vontade e ganhando é melhor ainda, o clima fica muito bom. E é seguir trabalhando, seguir evoluindo, que a gente tem coisas boas aí pela frente. Apesar de já estarmos classificados, né, a gente almeja aí ser o primeiro no geral, que facilita para a gente decidir em casa, né? A gente tem até semifinal aí para decidir em casa. É muito importante isso, decidir em casa na Libertadores, peso da competição. E quanto ao Bolívar, é uma equipe de tradição, né, na Libertadores, é uma equipe muito forte, boliviana. Vai vir, tem chance de classificar ainda, né? Então acho que eles vêm para dar a vida e jogar em casa no Allianz é muito especial. A gente vai estar de volta aí, a gente pretende os 3 pontos de novo. Campeão! Campeão! Você viu a cara de tensão do Bruno Fux? Eu fiquei com... Realmente uma tensão. O Bala saiu ainda da posição. Ainda ele inventou que, não, porque tem um time de muita tradição na Libertadores. Bolívia fora de casa, vocês estão de brincadeira. Na Bolívia, com altitude, é duro mesmo. Não tem notícia do Palmeiras. Vamos deixar claro isso. A notícia no Palmeiras é que não há notícia. Estou preocupado se vai ser o Maurício, o Vitor Roque. O Vitor Roque e o Fidic. Para com isso, para me provocar. Já foi 45 minutos, não, 1h15 disso. Fala. Eu queria dizer que eu já estive na situação de você. Eu saber. Eu sei. Sim. Então, bom, vamos lá, não gosto nem de lembrar. Cada uma é Tony Gato, é Darinta. Vamos lá. Bons tempos. Aqui bons tempos você, né? Vai. Colinha Ratchop, Manzini, futebol é momento e tome ferro do 15 de Jaú. Aqui, Nelson Duque. Bom, vamos nessa. Pro jogo de quinta-feira, Marcos Rocha, Veiga e Murilo devem jogar muitos minutos. Eu não vou falar que serão titulares, vão começar o jogo, porque algum engraçadinho vai fazer o recorte, vai dizer, ele não sabe nada, ele está antecipando o time. Não, eu estou indo pela coerência do que tem sido até aqui. Então, o Maurício, coloco o Maurício também nessa, Maurício, Veiga, Marcos Rocha e Murilo devem ter muitos minutos, grandes minutos, enormes minutos, tá? Existe a perspectiva de uma pausa para o Giai e para o Estevão, inclusive. Porque ele tem terminado jogos muito desgastados. Como ele fez pro Facundo, estava jogando tantas, Exato. aí parou um pouco. Exato. Então o Facundo joga. Provavelmente sim, ou dependendo de Maurício e Veiga se jogarem os dois, também não. E também eu tenho quase que 100% de certeza que veremos Paulinho e Vitor Roque. Porque o Vitor Roque foi poupado no último jogo e o Paulinho vem gradativamente ganhando minutos, né? Então, os primeiros jogos eram 35 minutos. Se ele não sentiu nada deste jogo que ele jogou 60, ele deve começar de novo jogando. Com o Vitor Roque, com o Maurício Veiga, com o Evangelista e Martínez, Marcos Rocha, Murilo, o Gomes não sai, e aí resta saber se vai Vanderlan, Piquerez. Imagino que vá o Vanderlan, porque o Piquerez também está com uma alta quilometragem aí. E a notícia é importante hoje para a gente ficar ligado. Talvez hoje, no final da tarde, tenhamos novidades. O Hugo Cajuda, que é o empresário do Abel e do Jardim também, Leonardo Jardim, técnico lá do Cruzeiro, deve estar chegando hoje, ou já chegou.
né? E a gente sabe que o empresário, quando vem ver o seu pupilo, ele não vem começar uma negociação de renovação de contrato. Essa negociação já está acontecendo há algum tempo, como muitos jornalistas têm falado sobre isso, e eu também, principalmente o nosso palestra, o Gustavo Soler aqui da casa, o site Nosso Palestra, com o Léo Bulara. Vocês conheceram o Bulara, que esteve aqui, são profissionais excelentes. E o que ontem pintou? Um dos auxiliares do Abel quer voltar para Portugal, porque a família dele não veio. É o Zé Martins. Não, quem? Aquele que estava na coletiva. Não, esse é o João Martins, não. Está Não é esse. completamente adaptado, o filho dele chama Vasco, está com a camisa do Palmeiras. Se bobear, o João Martins não sai mais daqui. Não volta mais. Sai mais daqui. Ele adora pastel de feira, toda hora você vê ele comendo pastel na feira e tal. Mas um dos auxiliares está aqui, ali nessa discussão. O Palmeiras gostaria que essa renovação fosse assinada antes do Mundial. O Abel quer esperar o Mundial. No começo do ano, diante de todo aquele barulho que existia para fora do Palmeiras e não para dentro, que poupa time, reveza, que a gente demorou para entender o que ia acontecer. Exatamente. Não havia muito clima, ambiente para se discutir isso, né? Mas agora esse ambiente está de volta e pode acontecer uma renovação até 26, que é a minha aposta, com algum gatilho para 27. A diferença, a minha perspectiva assina antes ou depois do Mundial. Essa que é a minha dúvida neste momento para renovação de contrato. Para ele faz sentido não querer até lá. Porque se ele faz uma boa campanha, um monte de time gigante na Europa trocando de treinador, se ele faz uma boa campanha, ele pode ser chamado aí por não sei se dos 5 maiores da Europa, mas pode ser chamado. Kleberton, Veloso, você acha que o Palmeiras está pronto para seguir sem o Estevão quando ele for embora? Eu acho que sim. O Palmeiras tem um elenco legal hoje. O Estevão saindo, eu acho que o Felipe Anderson já está jogando por ali, acho que o Paulinho pode jogar por ali. Até o Veiga, né? O Veiga já jogou por ali quando o Estevão teve machucado, foi bem. Pode jogar com o Maurício Veiga, pode jogar com o Veiga e Felipe Anderson, pode jogar com o Paulinho. Então tem boas opções no elenco hoje. Mas eu acho até que o Palmeiras deve buscar mais alguém, viu? Eu não ficaria muito surpreso, não, se o Palmeiras fosse para o mercado para tentar trazer mais um ou outro jogador, porque vai ter baixa, né? O Abel vai perder uma opção. Que opção, hein? Craque esse menino. Vai perder um jogador importante. Eu acho que vai ter que trazer alguém. Se não for para ser titular do nível do Estevão, esquece, né? Não tem como trazer. Só se for o Yamal. Mas como ele vai embora, eu acho que o Palmeiras vai para o mercado, vai buscar alguém, pelo menos para ter por ali, daquele lado, para jogar um jogador que vai para o fundo, jogador de velocidade, que é a característica do time do Abel. Jefferson com a gente também. Veloso, o rei das pontes. Obrigado. O Palmeiras está muito unido e faz a diferença. O Abel é um grande gestor de elenco, né? Um gestor de grupo, de pessoas, e esse é o grande trabalho que ele faz. Você vê que o Palmeiras não tem crise, não tem problema, ninguém reclama de nada, porque o Palmeiras coloca cada um no seu lugar, né? A hierarquia, e que é algo muito importante no futebol, dentro do Palmeiras ela é respeitada. O Abel é o comandante, o Abel é quem decide, o Abel é quem manda no vestiário, e aí não tem contestação. Errado está quem entrega o vestiário para os jogadores, né? Isso é um absurdo, e infelizmente a gente vê acontecer muito. Eu até no programa dos Donos da Bola outro dia eu falei sobre o PSG, né? Que por muito tempo quem mandou lá foi o Cavani, depois passou para o Neymar, depois passou para o Mbappé. Quer dizer, a cada momento era um jogador que... Cícero, Claudinei, Veloso, o Palmeiras é o exterminador de invictos. Caiu mais um. É isso aí que eu estava dizendo para vocês, Cícero. O Palmeiras esse ano, vamos falar de novo? Pessoal que chegou agora, no começo da live eu falei sobre isso aí. O Palmeiras está exterminando invictos. Foi assim com o Inter, que não tinha perdido ainda na temporada, perdeu o Palmeiras. O Bolívar estava desde o ano passado sem perder lá em La Paz. O Fortaleza estava sem perder desde o ano passado lá no Castelão. O São Paulo não tinha perdido no Brasileiro ainda. Perdeu. A última derrota do São Paulo era para quem? O Palmeiras, no Paulista. E o Ceará também estava 21 jogos invicto como mandante. O Palmeiras foi lá e acabou com essa invencibilidade. Então, esse ano, essa temporada,
Se o seu time está invicto e for jogar contra o Palmeiras, fique esperto, hein? Fique esperto que o Palmeiras está exterminando invictos. Renan Oliveira, boa noite, Veloso. Cara, você acha que o Roger Guedes seria uma boa para a posição do Estevão? Ele é encrenqueiro, né? Ele é encrenqueiro, ele é marrentinho, mas ele é bom de bola e faz gol, viu? Faz gol. Eu acho que o Abel daria um jeito nele, viu? O Abel daria um jeito nele fácil. O interesse em Roger Guedes existe? Eu acho que pela bola, sim. Eu vejo muito torcedor, a torcida do Palmeiras, torcer um pouco o nariz pro Roger Guedes, porque ele foi jogar no Corinthians, né? Mas você sabe que bola ele tem para jogar nesse time. E seria um bom substituto, sim. Seria um bom, embora ele jogue um pouquinho mais pro lado de cá, né? Mas ele seria um bom substituto e eu acho que o Abel daria jeito nele. Porque se não tomar jeito com o Abel também, a gente já sabe. Né? Rua, e eu acho que o Roger Guedes, na bola, seria um lance legal. Fabiano aí, Roger Guedes ou o Bitelo? Qual tem mais chance de vir? Olha, se eu for escolher, eu escolheria o Roger Guedes. Viu? Se eu tivesse que escolher aí, Roger Guedes seria meu escolhido. Ele é marrentinho, mas joga bola e faz gol. Os craques são meio assim, né? Só o Estevão não, né? O Estevão é um craque quietinho, mas é raro, né? O Estevão, um craque ser quietinho como o Estevão, assim. Ele tá jogando muita bola também. Então, ô Lucas, deixa eu ler mais essa. E aí, galera, Alviverde, agora quero saber de você. Qual a sua expectativa para o jogo contra o Bolívar? Deixa aí nos comentários o placar, quem deve ser o titular e quem vai decidir essa partida hoje. Se curtiu o vídeo, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. E compartilha o vídeo para os seus amigos palmeirenses, para ajudar no conteúdo aqui do canal e o crescimento do canal, né, gente? Lembrando de deixar aí o inscrito para Spin Brasil, Sport TV, Band Esporte, canal do Massini e do Veloso e também do Deixa o Palmeirense Falar. Até o próximo vídeo.